Olá, bem-vindos de volta ao vídeo 2 da série O Autista Não Gosta de Pessoas. Esse é a continuação do vídeo 1 e eu espero que vocês gostem. Vou trazer mais alguns estudos de casos, vou apontar mais alguns detalhezinhos, aprofundar outros lá do vídeo 1 e vamos para o vídeo. Em relação à diminuição desse grau de intensidade de uma perturbação e de um movimento repetitivo, seja o de olhar os dedos na frente da mão, seja o balançar, o arrumar os carrinhos e etc. Se você tem uma intervenção, uma abordagem, como eu falei, do como, do porquê, e eu começar a interagir com ele de uma outra forma, vão ter estresses na vida ainda, ele vai conseguir, sei lá, de uma certa forma não ter o controle de uma desestabilização, vai acontecer, mas com o tempo, com esse entrosamento, com essa troca com o outro, com esse respeito do outro em relação a ele, ele percebe isso, não é só um ato mecânico de respeito, ele percebe que o outro respeita, está ali para ajudá-lo, esses picos de estresse dele vão diminuindo com o tempo. Como eu falei, vão aparecer outros, ele vai ter, mas pela forma que foi aplicada a ele, como foi trabalhada com ele, essas coisas vão ficando mais esparsas e vão diminuindo. Então, o tipo da abordagem, como a gente lida com o autista, faz com que ele tenha essa segurança, vá de uma certa forma, com as ferramentas que ele tem, se estruturando para de repente ele parar. Lembre-se da criança, que agora eu vou falar da ecolalia. Então, a criança lá com a mãe, mamãe chegou, mamãe chegou, mamãe chegou. Então, uma possível explicação dessa ecolalia seria a partir de um comportamento ligado a um alto pico de estresse. Então, se a criança teve esse estresse, 5 horas da tarde, mamãe não chegou, a coisa me desestruturou. Eu fiquei desestabilizado. Então, quando vem alguma palavra que ele escuta de um professor, de uma conversa em casa e tem um pico de estresse, num alto-falante de uma loja, de um animal que passa, de um gato, de um cachorro, e ele está associando esse alto pico de estresse com aquilo que foi pensado do externo, vem a ecolalia. Então a ecolalia também é usada nesse ponto, justamente por causa desse pico de estresse e com coisas pensadas que ele percebeu desse entorno dele. Então mamãe chegou, foi me acalmando, alto pico de estresse, já estava com esse alto pico de estresse, ouvi alguma coisa que associou, então eu pego essa palavra e às vezes ele repete o mamãe, eu vou trazer outro exemplo daqui a pouco, o mamãe chegou em outra situação, em um outro contexto, quando ele tenha o estressado, né? Veja que depois eu vou trazer outro exemplo também uma farpa, né? de um psicólogo que chegou na sala para observar a criança e ela disse, você tem uma farpa, alguma coisa desse tipo. Então veja que essa ecolalia são coisas pensadas do externo, de conversas, de alto-falante, de uma televisão, de um cachorro, para tentar se acalmar, porque foram disparados gatilhos anteriores. Então a ecolalia, nessa leitura que eu estou trazendo, é uma junção desse pico de estresse com uma coisa pensada do externo. E a ecolalia é usada como substituto do dedinhos na frente do rosto ou o próprio balançar. Pode ser junto com ele, mas também pode não ser. Pegando esse ponto, eu vou querer elencar agora que os terapeutas comportamentais, seja usando o ABA ou outro tipo de comportamento, né, de aplicação de comportamento, de aprendizagem, que eles devem já fazer isso aí, mas aí sempre enfatizando no como, é você colocar estímulos visuais, que isso aí eles já fazem, né? Os profissionais já fazem isso aí. Então, isso aí faz com que ele tenha uma previsibilidade. Então, se você vai ensinar alguma habilidade, vai fazer com que ele aprenda ou que ele precise aprender alguma coisa, colocar estímulos visuais, tipo um passo a passo do que vai acontecer, para ele ter uma certa organização mental, um certo cronograma disso aí.
Então, o princípio básico seria assim, tudo que você puder pensar para que passe para ele uma certa previsibilidade de qualquer situação que seja, ele vai se sentir mais seguro. O ponto básico que eu quero chamar a atenção agora é esse. Então veja que a leitura que a gente pode fazer em relação a, por exemplo, como é que um autista poderia dizer oi, tudo bem? Qual seria uma forma? Né? Já foram observadas várias vezes em crianças. Em vez de ele dizer oi, tudo bem, eu estou sentindo a sua falta, faz tempo que a gente não se vê, professor fulano de tal. Né? Então a forma dele dizer isso aí, de perguntar como é que a pessoa vai, oi fulano, tudo bem? Oi Paulo, você é aquele professor que me visitou, aquele médico que me visitou lá na escola quando eu tinha 4 anos de idade. E ele agora tem 25. Né? Então veja que são formas diferentes dele dizer um oi, sentir a sua falta. A gente pode fazer essa leitura. Então se a gente começar a identificar esses pontos de abordar o outro, no caso o autista em relação ao outro, que são pontos dele dizer oi, de cumprimentar, de fazer alguma coisa desse tipo. Então, fica aqui uma dica. Então, o exemplo que eu vou trazer agora é o exemplo que eu citei um pouco antes. É o exemplo da menina, que é uma autista, 8 anos de idade, mais ou menos. E, a convite da professora, o psicólogo entra na sala de aula e vai observar a criança. Só que ele entrou, tinha uma cadeira vazia já reservada para ele, a criança estava lá sentada com a acompanhante, ele simplesmente entrou e sentou ao lado da criança. E a criança olhou o canto de olho e disse, tem uma farpa, um pedaço de madeira, tem uma farpa, tem uma farpa. Veja que eu já estou ligando lá ao mamãe chegou, mamãe chegou. Então, ansiedade, medo, eu pego alguma coisa que aconteceu anteriormente, alguma experiência que aconteceu, como eu falei, que essa coisa que aconteceu, mamãe chegou, pode ser usada em outro contexto. Então, tem uma farpa e o médico, o psicólogo, tem uma farpa? Aonde? Em mim? No dedo dela? Não estou vendo nada. Então, terminou a aula, ele observou a criança, fez as anotações e foi conversar com o professor. Ele disse, ela falou, tem uma farpa, eu não consegui associar com nada que ela falou. Olhei, não tenho nada, a mão dela não está machucada nem nada. Aí a professora disse, não, há 2 anos, antes da sua visita hoje, ela estava no pátio da escola e ela caiu, se machucou e uma farpa entrou no dedo dela. Então veja, o emparelhamento aí da situação que aconteceu, uma autoemoção, com o quê? Com a farpa. Então alguém chegou lá, um exemplo, estou chutando aqui, e disse, você tem uma farpa, tem uma farpa. Então ela associou esse quadro, então veja aí que a gente já está trabalhando com uma parte de memória e emoção e memória tudo junto. Então, toda vez que eu fico ansiosa, a criança, toda vez que eu fico ansiosa ou com medo, tem uma farpa. Puxa esse gatilho já associado com essa lembrança lá do passado. Então, muitas vezes esse comportamento, aí retomo lá para o vídeo 1. Como assim tem uma farpa? Por que tem uma farpa? Eu vou observar. Então, o médico foi lá, ou o psicólogo, perguntou para a professora, foi uma situação que aconteceu há 2 anos, da farpa, etc, etc. Então, veja que essa ecolalia não é uma coisa que eu poderia até definir que seria típico do autista, ou seja, para você identificar um autista, não é praticamente aquilo ali. Então, eu arriscaria dizer que é a ecolalia. Então, quando a criança é de uma certa idade, 2, 4, 6 anos, que ela não consegue criar alguma coisa dela para falar, às vezes você tem crianças que ela repete um trecho de um filme. Ela está assistindo, sei lá, uma série do Mickey Mouse, de qualquer coisa que ela goste, ela é capaz de dizer todos os diálogos daquilo ali. Então ela apreende, registra, tem uma emoção com aquilo ali, mas ela não consegue produzir dela mesma um diálogo. Isso aí seria um tipo de ecolalia. Então veja que alguma coisa assim, se a gente fosse arriscar para dizer típico do autista, seria essa ecolalia. Então, justamente, a emoção pinçada com alguma coisa do externo faz com que ele reproduza isso aí. Mas por que ecolalia?
baseado naquela coisa que eu falei, do medo, da ansiedade. Então eu reproduzo a ecolalia que sinaliza justamente essa parte do trauma, a gente pode dizer isso aí, do trauma com a coisa para sinalizar que eu estou com medo ou ansiosa, a criança, em relação a quê? A um episódio que aconteceu na vida dela. Toda vez que eu tiver ansiedade ou medo de alguma coisa, eu vou automaticamente resgatar essas coisas, essas experiências e vou verbalizar. Tem uma farpa, ou mamãe chegou, mamãe chegou. Então, com isso, evitem, porque era um hábito muito usado antigamente, quando a criança fazia a repetição, no caso da ecolalia, geralmente era batido na frente da criança, batia palma para ela parar, como se fazia, sei lá, com cães, quando não queria que ele latisse dentro de casa. Então você simplesmente batia, fazia uma palma na frente do animal, e também era usado esse tipo de comportamento com a criança. Quando ela começava, tipo, mamãe parou, ou mamãe chegou, ou mamãe foi, ou a farpa, alguma coisa desse tipo. Então, quando ela começava nesse sistema da ecolalia, ou repetir uma série de um filme várias vezes, várias e várias horas, era usado essa palma, né, na frente do rosto da criança, ou então pare com isso, você tem que parar de falar agora, não é sua vez de falar, pare. Então veja que são cortes, não é, muito incisivos, e a criança, vamos dizer assim, não tem culpa de agir dessa forma. Uma outra forma menos branda, que eu também desaprovo de certa forma, é você ignorar. Vamos dizer assim, é menos agressiva, mas a criança está lá repetindo e você ignora. Então evite esses tipos de comportamento, que isso aí não vai ajudar, vai atrapalhar, ou então até estagnar aquilo ali, aquele processo que poderia estar se desenvolvendo e não está contribuindo em nada. Em relação ao treinamento de colocar esses estímulos visuais, para ele ter esse passo a passo, essa rotina, a gente vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então, fechou, ele tem essa visão. Então, quando a gente coloca mais ou menos assim, o que eu estou falando aqui é mais na coisa da conquista, na parte emocional, para ele não sentir que é uma coisa imposta. Então, depois que a gente coloca esse passo a passo, demonstra tudo para ele como é que vai acontecer, vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Sempre é bom oferecer algumas outras opções. A gente pode fazer dessa forma, a gente pode fazer dessa forma, a gente pode fazer dessa forma. O que é que você prefere? Se tiver 3 formas e ele preferir uma quarta, faz a forma que ele quiser, a quarta forma, contanto que o objetivo seja alcançado. Então é sempre estou voltando no ponto emocional, sempre a questão de não invadir, dele não se sentir invadido, não sentir a coisa imposta de fora para dentro. Então é uma conquista, eu tenho isso aqui, você precisa aprender isso aqui, eu tenho essas opções, o que é que você acha? Então a mensagem passada seria mais ou menos aí, o que é que você acha? Uma delas ou uma outra? Seria mais ou menos isso. Então, quanto mais essa ligação for forte, for sentimental, e ele ter a sensação de não ser algo imposto para ele, vai ficar. A coisa vai ser mais harmoniosa. Então, coisas visuais, estímulos visuais, para ele ter essa sequência alógica. Por quê? Porque lá na frente, se esse padrão quebra, acontece alguma coisa que não estivesse dentro desse padrão, desse esquema, e principalmente se ele não escolheu, vai frustrar isso aí e ele talvez sinta medo ou fique ansioso e vai quebrar o procedimento que aconteceu. Então, estímulos visuais, ofereça opções para que ele se sinta seguro, ou ele ofereça um procedimento, ou então ele escolhe um, mas que ele se sinta seguro. Então, é sempre o pensamento do treinamento é no como e no porquê que eu estou ouvindo ele. Eu não simplesmente dei as 3 opções e ele escolha uma dessas aqui. Então, como e o porquê de algum comportamento que ele está ali. Então, firme esse bingo com ele, essa ligação com ele, que a coisa vai fluir um pouco melhor.
Então, só para exemplificar em relação às opções, digamos que ele está muito ansioso e muito com medo, e você já aplicou esses procedimentos antes, por exemplo, aplicar um creme na mão para ele relaxar um pouco, ou no braço, alguma coisa desse tipo. Então, dependendo do contato que se tenha com ele, oferecer. Você se lembra quando eu passei um creme na sua mão ou no braço, você acalmou? Você quer que eu passe primeiro em qual braço? Em qual mão? Então veja que exemplificando o que eu falei anteriormente, é você trazer algumas coisas para ele se acalmar, indiferente do que seria o caso de aprender a escovar os dentes, essas coisas. Então serve para isso aí também. Sempre que você entrar em contato com ele, para fazer alguma coisa com ele, peça permissão. Isso vai reforçar esse lado de autonomia, esse lado de, essa pessoa realmente se importa comigo. Não é algo que eu tenha que aprender. Eu estou me sentindo bem e confortável, porque essa pessoa, eu estou percebendo que essa pessoa quer me ajudar. Ela não quer fazer com que eu aprenda alguma coisa, assim, forçado. Né? Ela pede permissão, você, exemplo, passar a mão, o gel na mão direita ou na mão esquerda primeiro. Então ele vai tendo essa construção e ele vai percebendo que o mundo não é só de pessoas querendo colocar informações nele, querendo transformar isso aí. Aí vocês poderiam me fazer a pergunta: se a gente usar esse procedimento do porquê, do como, pedir permissão, etc, etc, todas essas abordagens e esses tratos que eu venho falando desde o vídeo 1, bem provavelmente que essa criança um dia ela vai ser uma criança típica. Não vai. Por quê? Simplesmente porque eu expliquei lá no vídeo 2 e no vídeo 1. A constituição dela do cérebro não vai permitir isso. Então, parafraseando mais uma vez o Cortella, é a gente dar ferramentas para ela, ensinar ela a vestir a camisa, escovar o dente, etc, etc, para que ela aos poucos vá se tornando uma criança melhor naquilo que ela tem, como todo mundo tem, das suas limitações. Então, em outras palavras, o que é que a gente está fazendo? A gente está comparando a criança, estamos comparando sim, mas comparando a criança com ela mesma e não uma criança com uma outra criança. O desenvolvimento dela vai ser baseado no que ela era antes, ela com ela mesma, do que ela era antes e não com uma outra criança. Isso aí serve até para nós. Um erro que a gente faz é a gente se comparar com outro. Então a gente tem que se comparar com nós mesmos como nós éramos antes. Isso serve também para o autista. Sim, sim, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo vídeo. Bye bye!